Boa noite. Hoje vamos dar sequência à leitura do livro A Ontologia dos Rosa-Cruzes. Vamos ver agora a terceira lei. Tá? O que diz a terceira lei? A vida é o suporte da evolução cósmica, tal como se manifesta no universo e na Terra. Terceira lei. Seja um místico ou não, ninguém pode negar que a vida é um dos maiores mistérios com que o ser humano se defronta. Para a maior parte dos cientistas, ela é o resultado de um processo físico-químico que tem origem na própria natureza. Certamente não podemos negar a existência desse processo, tanto mais que é possível observá-lo objetivamente, mas ignoramos sua causa real. Em outras palavras, nenhum estudioso está atualmente em condição de definir precisamente o que é a vida. Em última análise, podemos apenas descrever seus efeitos e evidenciar as características comuns a todos os seres vivos. Eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Mas estas quatro características não explicam por que os reinos vegetal, animal e humano são animados de uma força cujo desaparecimento decreta sistematicamente a morte. Aqui também devemos recorrer ao misticismo para tentar compreender a fonte e a natureza dessa força. Como é explicado detalhadamente nos ensinamentos da Ordem Rosa Cruz, a vida não está limitada a um processo físico-químico. Ela abrange uma dimensão espiritual, que tem origem na inteligência universal, de que toda a criação emanou. Para sermos mais precisos, trata-se de uma energia cósmica, a que os Rosa-Cruzes sempre deram o nome de força vital. Essa força vital, assim como a alma universal, irradia-se de um centro impossível de situar, tanto no espaço quanto no tempo. Não obstante, ela impregna tudo o que existe, inclusive a própria matéria. Neste particular, não existe mundo inerte, pois o que é vivo não pode proceder do que não o é. Com efeito, estou verdadeiramente convencido de que o reino mineral contém os germes da vida e a possui em estado latente. Para nos convencermos disto, basta pensarmos na extraordinária atividade que ocorre no próprio âmago dos átomos, principalmente ao nível dos elétrons que os compõem. No começo do século XIX, os estudiosos eminentes pensavam ter descoberto o mistério da vida, mas, mais ainda, pretendiam mesmo ser capazes de a gerar. Essa teoria, conhecida como geração espontânea, recebeu o encômio geral da ciência, o que é compreensível. Na realidade, eles
tinham apenas conseguido criar em laboratório as condições favoráveis a que a vida se manifestasse. Sem dúvida, os seres unicelulares a que eles tinham dado existência eram vivos. Mas, nas horas que se seguiam a seu nascimento, eles paravam de se desenvolver e morriam de inanição. Aqueles pesquisadores tiveram então de se render à evidência. Não basta combinar elementos químicos em boas proporções para criar a vida, bem como submetê-los a parâmetros físicos devidamente calculados: luminosidade, temperatura, umidade, etc. O ser humano nunca poderá substituir o poder do Criador, pelo fato de ser ele próprio uma de suas criaturas. As explicações precedentes me inspiram uma observação. Com efeito, os cientistas atuais fazem experiências cada vez mais aprofundadas no campo da genética. É verdade que suas pesquisas permitiram um grande progresso na cura ou no alívio de certas doenças. Entretanto, não estarão eles brincando de aprendizes de feiticeiro ao manipularem leis que não dominam, principalmente no campo da clonagem. Todo mundo aqui se lembra do que aconteceu com a ovelha Dolly, né? Foi uma ovelha produzida a partir da clonagem, só que essa ovelha não teve muito desenvolvimento. Essa ovelha faleceu antes do esperado, né? Das outras ovelhas que tinham a mesma idade, que nasceram na mesma época dela. Então aí a gente já vê que houve uma falha, né? É muito provável que essa manipulação genética consiste em reproduzir sem fecundação um ser vivo a partir dos tecidos de um só organismo de base, já seja praticada no ser humano no bem guardado sigilo de certos laboratórios. Do ponto de vista ético, essa iniciativa me parece fundamentalmente negativa. Por outro lado, encerra riscos bastante grandes, pois acho que as almas suscetíveis de encarnarem nos humanoides assim criados serão bem pouco evoluídas, para não dizer primitivas. Talvez se trate mesmo de almas animais. Segue-se que o nível de consciência desses seres será tal que não se poderá prever seu comportamento futuro e saber como eles vão evoluir. Em certos textos antigos, notadamente em exegeses da Cabala, disse que a queda do homem foi devida ao fato de que Adão quis substituir Deus e criar ele mesmo seres submissos à sua vontade. Assim fazendo, ele ultrapassou os direitos que lhe haviam sido fixados originalmente e foi punido por sua desobediência. Foi assim que ele foi expulso do paraíso e perdeu a posição privilegiada que ocupava ao lado do Criador. Se bem que este relato da Gênese seja em parte alegórico, constitui, não obstante, um alerta contra a utilização negativa que o ser humano pode fazer de sua inteligência. Neste sentido, o célebre adágio "ciência sem consciência é a ruína da alma" é bastante explícito.
Independentemente de toda consideração religiosa ou filosófica, todo cientista de boa fé reconhecerá que as pesquisas feitas em genética constituem um real perigo, se não são controladas de maneira muito rigorosa por uma autoridade competente e não envolvida. Isto levanta o problema dos limites deontológicos que convém fixar para a ciência, ou que ela mesma deve se determinar. Quanto à ontologia Rosa Cruz, a vida tem origem cósmica e não terrestre, pois é a manifestação planetária de uma energia universal, isto é, da força vital. Naturalmente, não podemos negar que os vegetais, os animais e os seres humanos precisam de ar, de água e de alimentos para viver. Mas nenhum desses elementos constitui em si mesmo a causa da vida. Eles contribuem tão somente para manter sua atividade nos organismos vivos. Além disso, pesquisas recentes mostraram que certas bactérias se desenvolvem extraindo sua vitalidade diretamente da radiação solar. Ora, os ensinamentos Rosacruzes declaram há séculos que é essa radiação que veicula a força vital. Assim, o Sol não é apenas uma fonte de luz e calor para a Terra. É também a fornalha, a partir da qual a essência da vida se irradia para ela. Sendo essa essência de natureza espiritual, impregna o nosso planeta a grandes profundidades, o que explica por que foram descobertos animais primitivos em abismos desprovidos de oxigênio e de luminosidade. Continua no próximo vídeo.